tô voltando a pegar o costume de conseguir gravar alguns áudios curtos com maior frequência, depois dessa novela de ter que ficar fazendo upload de lote, de vídeo no YouTube, por causa dos strikes do YouTube. Mas uma coisa que eu tava percebendo esses tempos e que eu achei que vale a pena fazer um vídeo a respeito é o seguinte: é algo que eu pretendo chamar de os caçadores de virtuosinhas. Eu já devo ter comentado, talvez não em vídeos, mas eu acho que em lives e conversas com os outros produtores de conteúdo, que é muito fácil aparecer uns rapazes mais jovens começarem a falar mal de MGTOW, etc. E pior, né? Ainda mesmo o cara falar que é conservador ou de direita, ainda começa a usar discurso feminista, né? Começa a falar, ah, mas vocês são misóginos, não sei o que. Quer dizer, o cara tá defendendo o feminismo e o igualitarianismo e nem percebe, né? É o pior tipo de feminista, o pior tipo de igualitário. É aquele que é um feminista, é um igualitário, mas não tem nem ideia disso, sabe? Mas, enfim, teve alguns desses caras que fizeram bastante críticas ali em 2018 que acabaram modificando parte do discurso deles. Por exemplo, alguns deles começaram já a criticar a parte das modernetes, não só as isentonas, as de esquerda, mas também parte daquelas que se dizem de direita, né? A gente conhece o tipo, coloca uma camisetinha do Bolsonaro, uma bandeira do Brasil no profile, e é isso, né? De simplesmente estar nascida conservadia. Ou começaram a criticar também algumas ali que estão no meio do meio ANCAP, do meio libertário. Mas é muito normal esses caras criticarem, porque, na verdade, se eles estão ali abaixo dos seus 25 anos de idade, eles não estão procurando algo sério. A não ser assim no máximo um namoro, porque eles não têm nem status nem recursos para ter alguma coisa além disso. E de qualquer forma, no mercado sexual, quem está ditando as regras de interação são as mulheres. São as mulheres que estão decidindo quando que é a fase de ter relacionamento casual, quando que é a fase de namoro e quando que é a fase de ter algo sério. São elas que estão definindo tudo, são elas que estão controlando tudo. Os homens só estão se curvando. Então, para esses caras, assim, eles nunca chegaram ao ponto de estar com recursos, estar com status o suficiente para pensar em morar junto com alguém, para pensar em casar ou para pensar em ter filho. Eles nunca pararam para estudar as leis, correto? Então é muito fácil, é aquele ignorante que não sabe de porcaria nenhuma que está abrindo a boca para falar besteira. Praticamente jovem, compreende? Mas a partir do momento que o cara passa de uns 25, passa de uns 30, ele começa a ver o cenário, tanto o mercado sexual quanto o cenário legal, de uma forma diferente. E esse seria o foco desse vídeo curto, que é o seguinte: se tu for analisar, independente dos caras serem conservadores ou não, tem muito cara que é simplesmente centrista ou isentão. Eu já vi surgir nos últimos tempos, podemos colocar aí 2 anos, várias postagens, por exemplo, no 4chan, no Reddit, naquelas páginas que estão mais relacionadas à discussão de ideologia e também a relacionamentos, casos que são o seguinte: são homens que chegaram ali nos seus 30 anos de idade, entre 25 e 30, estão procurando algo sério, procurando uma mulher para casar, para ter filhos. E o que inevitavelmente está acontecendo é o seguinte: o cara tá lá namorando com ela há um tempão, pensando em morar junto, talvez pensando em noivar, casar e ter filhos, e ele descobre alguma coisa do passado dela. Vamos lá. O cara passou anos da vida dele estudando, trabalhando, acumulando ali o que seriam os requisitos para ser um bom marido, né, para ser um bom pai. E enquanto ele estava fazendo isso, sabe-se lá quantos outros caras as mulheres estavam fazendo, certo? Estavam tendo aquela vidinha de sexo casual, vidinha de Tinder, Instagram e etc. Resumindo, a gente conhece bem a história, sendo sustentada pelo papai para ficar fazendo faculdade e ficar fazendo ao mesmo tempo um monte de caras diferentes. Então a gente está vendo repetir cada vez mais as histórias, que é o seguinte: o cara que descobre que a mulher era a marmitinha da universidade, a mulher, no caso a namorada dele, ou a futura esposa, né, a noiva, ou descobre que a mulher fez sei lá quantas orgias na época que era mais jovem, entendeu? E daí o cara não aceita. E daí um discurso que chamou bastante a minha atenção foi um que eu vi numa postagem do 4chan, que era o seguinte: o cara se perguntando, como que eu vou conseguir construir uma família com uma vagabunda? Né? Com uma vagabunda, com uma prostituta, com uma vadia, algo assim. Ele usou o termo whore, pode ser traduzido de várias formas. Mas basicamente esse é o cenário futuro que
Esses caras aí, isentões, mas principalmente ali os conservadores, né? Os tradicons vão chegar mais pra frente. Porque isso é uma coisa que a gente já discutiu várias vezes, que eles estão sempre dispostos a policiar e limitar os homens. Quer dizer, os homens eles têm que ser virtuosos, os homens têm que ser religiosos, os homens têm que se comportar de forma correta e tudo mais. Mas a hora que a gente sugere que tem que ter algum parâmetro de avaliação, de filtragem, que tem que ter alguma exigência, algum controle no lado feminino, não, porque é puro marianismo, entende? Os caras, eles realmente eles pegam aquela ideia de que não, as mulheres, elas são, como é que é o meme agora? As mulheres são naturalmente boas, entendeu? Então o homem é que tem um pecado inicial, o homem é que é um desgraçado, ele tem que ser controlado. Ele tem que ser controlado, fiscalizado e regulamentado. A mulher não. É que nem uma frase que eu soltei esses tempos que, na verdade, só as mulheres elas possuem liberdade sexual, o homem ele possui responsabilidade sexual. Porque a mulher, ela pode ter liberdade sexual e ela não é responsável por nada. Se ela transar com um cara e se arrepender, ela pode acusar o cara de estupro, certo? Se ela pegar uma DST, ela vai colocar a culpa em Deus e o mundo, mas não vai colocar a culpa em si mesma. Se ela tiver uma gravidez indesejável, ela vai querer jogar a conta em cima do cara, e se não tiver como jogar a conta em cima do cara, vai jogar a conta na sociedade inteira. E também, tanto no setor público quanto no setor privado. É aí que aquelas leis feministas do setor privado entram. Então, da mesma forma, o que a gente vê acontecer, principalmente nos últimos 10, 15 anos, porque houve uma transição das mulheres da geração Y para as mulheres da geração Z. Que foi o seguinte, a mulher da geração Y, ela também, ela começava a vida sexual antes do homem, ela acumulava mais parceiros sexuais que os homens, só que pelo menos a mulher da geração Y, ela tinha vários relacionamentos em série, vários relacionamentos monogâmicos em séries, quer dizer, elas tinham vários namorados, um namorado atrás do outro, certo? A diferença da mulher da geração Z é que a mulher da geração Z ela é totalmente marmitinha, é totalmente carrossel. É aquela que a gente já viu algumas histórias online. É a mulher que conta que teve fases da vida dela que de segunda a sexta cada dia ela estava dando para um cara diferente. Essa é a mudança. A gente pode ver que o negócio piorou de uma forma exponencial. E esses rapazes mais jovens dessas postagens, eles estão bem naquele limiar dos mais novos da geração Y, alguns já da geração Z. E daí que vem a questão. Como é que o cara vai conciliar isso? Quer dizer, ele fez o jogo do beta, ele fez aquilo que a sociedade esperava que ele fizesse. Estuda, trabalha, entendeu? Se mostra que é um cara honesto, que é um cara capaz para atrair uma companheira ali para poder casar e ter filhos. Só que enquanto isso a mulherada é deixada livre, leve e solta, para fazer o que bem entender, sem nenhum tipo de cobrança ou expectativa. Inclusive, nesse meio tempo, com um monte de lei feminista sendo aprovada em cima. Mas a gente sabe que esses caras mais isentões, mais conservadores, esses idealizadores de fêmea, eles não se importam com as leis, eles vêm com aquele discurso, não, tu só tem que escolher a mulher certa, né? Só tem que escolher a mulher certa, aí tu tá salvo, né? É a mesma coisa que, por exemplo, aqueles PUAs que falam que só tem que ser alfa, né? O PUA ele fala que se tu for alfa de verdade, tu nunca vai tomar um divórcio, nunca vai tomar uma falsa acusação. Os conservadores falam a mesma coisa, se tu escolher a mulher certa, né? Viver de uma forma virtuosa, tu nunca vai tomar uma falsa acusação, nunca vai tomar um divórcio. Só que o engraçado é isso, porque nesse caso, por exemplo, são histórias de rapazes que ainda não chegaram a se casar, não chegaram a ter filhos, e até mesmo nesse estágio as mulheres já fracassaram. Não foram capazes de satisfazer as expectativas, as demandas mínimas deles. Lembrando a frase que o cara utilizou no post em questão. Ele falou: como é que eu vou conseguir construir uma família com uma vadia? É basicamente isso. Esse é o histórico do, digamos assim, dos últimos, especialmente 10 anos, né? Que depois começou a surgir esses Tinder e Happn e tudo mais. Isso daí vai começar a explodir bem mais agora nessa década dos anos 20 por causa do seguinte. Até então, essas mulheres elas ainda tinham uma certa aparência, fertilidade, certo? Então ainda eram atraentes. O que elas precisavam fazer para, digamos assim, enganar esses homens era esconder o passado deles. Esconder bem o passado delas, entendeu? Atuar e torcer para o cara nunca descobrir o passado dela, porque senão, né, o cara pode cancelar o casamento, o cara pode dar um pé na bunda dela. E a gente sabe que hoje em dia, se o cara faz isso, ele já pode tomar uma acusação também. As leis da vara da família, elas estão em cima de namoro. Não precisa estar morando junto com a mulher. Mas enfim,
Nessa próxima década vai ter um outro fator agravante. As mulheres elas vão ter que esconder o passado delas, coisa que elas não fazem. Isso a gente já consegue ver com um monte de screenshot, um monte de postagem que tem na internet. Elas vão ter que atuar, só que vai ter aquela situação emergencial que elas vão começar a passar dos 30, certo? E daí essa vai ser a sina dos caçadores de virtuosinha, que eles cada vez mais, vai ser mais e mais difícil tentar encontrar uma mulher que seja minimamente adequável para poder se tornar uma esposa, para poder se tornar uma mãe, entendeu? O cara ou vai ter que se enganar, ou não vai ter jeito. Ele vai começar a quebrar a cara. E não tem muito o que fazer, porque a gente já tentou chamar a atenção desses caras várias vezes, dizendo, cara, vocês têm que começar a cobrar da mulherada, não pode cobrar só dos homens. Mas é um bando de marianista que acha que as mulheres são todas santas. E daí, puxando mais pelo outro lado, a gente tem os caras assim que não são tão conservadores, não têm expectativa de casar e ter filho. Até mesmo esses caras vão meio que ter que mudar os planos deles, porque, por exemplo, até o meu caso, eu tinha expectativa só de arranjar uma mulher que seja pelo menos uma boa companheira. Cada um morando na sua casa, tendo um relacionamento e talvez, quando mais velhos, coabitar alguma coisa assim. As mulheres, como um todo, elas fracassaram nessa expectativa minha, que era uma expectativa baixa, uma expectativa bem baixa. E entra as leis aí no meio. E tem inúmeros homens que não têm tanto esse instinto reprodutivo forte, que estão na mesma situação que eu, que provavelmente vão acabar se tornando celibatários mesmo, ou vão acabar comprando uma doll, fazendo alguma coisa diferente, certo? Então a quantidade de mulher vai ficar sobrando cada vez mais. A diferença é que os homens que têm alguma expectativa de casar e ter filhos, eles vão ficar sofrendo, entendeu? Eles vão ficar sofrendo, eles vão ficar putos, porque é como se fosse uma promessa desde cedo que eles receberam de que o teu destino é se tornar um marido, é se tornar um pai, e que se tu fizer isso tu vai ser mais valorizado, a tua vida vai ser melhor. Isso daí é uma coisa que eles não vão conseguir alcançar. É por isso que eles vão ficar putos. Já os homens que não tinham essa expectativa, não tinham esse objetivo, o negócio é um pouco mais fácil. É mais fácil de se adaptar e é mais fácil de desenvolver. Desenvolver individualmente um outro caminho, alguma outra coisa para fazer da tua vida. Mas por fim, o vídeo era só esse. É só uma coisa que eu vi acontecer nos Estados Unidos e provavelmente vai começar a acontecer aqui no Brasil. Porque no final das contas o hardware, o software é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. A gente só está em diferentes estágios de degeneração. Então, da mesma forma que os conservadores, os tradicons, os caçadores de virtuosinha no exterior já estão quebrando a cara já fazem alguns anos, inevitavelmente, aqui no Brasil, tão logo eles vão começar a quebrar a cara também. Porque tanto os humanos eles operam da mesma forma, como os planos, as leis, as mudanças culturais que aconteceram lá estão acontecendo aqui. Em determinados casos, até de uma forma mais acelerada aqui. Mas agora o negócio é só ficar acompanhando para ver como é que vai desenrolar essa história toda.